Aposto que você estava com saudade do loginho da Marvel, né? Com a musiquinha da Marvel. Não tava? É, mas a saudade acabou. 2020 foi difícil, mas 2021 já começou. E agora em janeiro já tem a primeira série dos estúdios Marvel. Porque antes, as séries da S.H.I.E.L.D., Inumanos, não era produzida pelo estúdio Marvel. Era dentro da Disney, dentro da Marvel, mas por outro produtor. Vamos falar nesse vídeo do WandaVision sobre sitcom. Por que existe o sitcom dentro dessa série? Qual o propósito? O que é uma estrutura de sitcom? O que é um sitcom? Fica aí que nós vamos discutir sobre isso nesse episódio. Meu nome é Gilberto Caetano, eu sou roteirista e escrevo contos também. O meu propósito é sempre pensar como que eu poderia compartilhar um pouco da criação de histórias, como que cria essas histórias. E a ideia é conversar com vocês através dos comentários. Acho que esse é o bacana dessas plataformas tipo o YouTube, essa troca de ideias, né? WandaVision é uma série que um monte de canais estão falando sobre ela. Sobre o que é WandaVision, da onde que veio WandaVision, para onde que vai WandaVision, teorias. O que eu poderia falar de diferente no nosso canal? O que é uma estrutura sitcom? O que é um sitcom? É a primeira série da Marvel no Disney Plus. Como teve esse hiato de 2020 por causa da pandemia, e o último filme, se eu não me engano, foi Homem-Aranha. Ia começar um ano com Viúva Negra, só que a pandemia veio e os filmes da Marvel não foram pro Disney Plus. As séries já estavam programadas, então WandaVision foi a primeira, que estreou agora em janeiro. E ela estreou de uma forma que o trailer já falava sobre isso. Pega o formato do sitcom e joga dentro da série, o que surpreendeu todo mundo. Oh, this is gonna be a gas! É uma comédia de situação. Essa é uma tradição que surgiu na Inglaterra nos anos 40 e depois migrou para os Estados Unidos. A primeira série que ficou bastante conhecida desse formato é a I Love Lucy. Tem muita gente pesquisando o que é I Love Lucy nesse momento por causa do WandaVision. Ele é um formato que ele é de 22 minutos. Ele é dividido em duas categorias. Uma categoria, ele é filmado com uma câmera, e a outra categoria, ele é filmado com multicâmeras. Mais ou menos sempre com 3 câmeras. Quais são as séries que são filmadas com uma câmera só? The Office, Todo Mundo Odeia o Chris, porque ele pega uma linguagem mais cinematográfica. Os vídeos do Porta dos Fundos, numa entrevista com o Ian SBF, ele falou que ele gostava muito mais de filmar com uma câmera só, porque o tempo que ele tentava arrumar as duas e enquadrar as duas câmeras, ele com uma câmera só ele conseguia fazer tudo muito mais rápido. Então, teve isso. O sitcom que é filmado com mais de uma câmera, geralmente ele é no estúdio. Quando ele está no estúdio, você posiciona uma câmera no personagem A, outra câmera no personagem B e uma câmera geral. Até a forma de escrita de um roteiro com uma câmera ou multicâmeras é diferente. Os exemplos de multicâmera são a maioria dos sitcoms. Por exemplo, Friends, que acho que é o que a galera mais gosta. Seinfeld, que também muita gente gosta, eu inclusive, eu adoro Seinfeld. I Love Lucy também foi produzido com multicâmera. Outra característica do sitcom, que é bastante conhecida, é a claque. O que é a claque? É a risadinha de fundo. Até no Chaves tem aquela risadinha estranha de fundo, porque o áudio, sei lá o que aconteceu com o áudio. Tem um som diferente, né? Um dos motivos de existir a claque se filma no estúdio e nesse estúdio tem uma plateia. E essa plateia, ela assiste as filmagens. Então ali se testa a piada. Se a plateia ri, quer dizer que a piada está funcionando. Se a plateia não ri, quer dizer que a piada não funcionou. E muitas vezes o roteirista na hora precisa inventar uma piada, reescrever aquela piada, refazer o roteiro e aí tentar de novo. Outro motivo também é que existem estudos de que quando você faz uma piada e tem essa risada de fundo, a piada funciona melhor. Dentro desses estudos, eles fizeram piadas ruins e colocaram para as pessoas assistirem com a claque de fundo e sem a claque de fundo. Quando as pessoas que participaram dessa pesquisa, elas achavam sempre mais engraçada a piada sem graça com a claque de fundo. Então eu acho que esses são os motivos que existe a claque. E nesse WandaVision tem a claque. Outra coisa importante dentro dessa estrutura de sitcom são os personagens. Não só dentro do sitcom, porque o personagem é uma das coisas mais importantes de qualquer coisa que você for escrever ou assistir. O personagem é o ponto central da história. Sem um bom personagem, fica até difícil ter uma boa história, porque você não consegue aprofundar esse personagem. Você não consegue tirar muita graça desse personagem. Se for um personagem raso, uma das coisas que torna as histórias engraçadas são os defeitos desses personagens. São as características desses personagens da onde a comédia tira a graça. Do sitcom, que é uma comédia de situação. Todo episódio, ele precisa ter uma situação. Mamãe, não! Alguma coisa
que o personagem precisa fazer para sair dessa situação. As características desse personagem é que tornam a história engraçada para ele sair dessa situação. É da onde que tira o humor, da onde que tira a graça do sitcom. Existe um livro, 8 personagens da comédia, do Scott Sedita. Eu acho alguns desses personagens esses tipos de personagens meio ultrapassados assim. Quais são esses 8 tipos? O inteligente e racional, o perdedor amável, o neurótico, o burro, o megero, o devorador ou devoradora de homens, mulheres, materialista e o personagem que vive no seu próprio mundo. Numa série igual Friends, os personagens ele pode ter mais de uma característica. Quem seria o inteligente e racional? A Mônica. Racional até demais às vezes, né? O Chandler, o Ross e a Phoebe também tem essa inteligência racional, cada um ao seu modo. Quem seria o perdedor amável? Ross e o Chandler. Vocês viram que o Ross e o Chandler já tem 2 características, né? Quem que são os neuróticos? A Mônica, o Chandler e o Ross. A Mônica, porque tem aquele lance da limpeza dela, né? Quem que é o burro da história? É o Joey. Quem que é megero ou megera? Não existe, porque no Friends todos são amigos, né? Então não tem um querendo passar a perna um no outro. Quem que é o conquistador ou conquistadora? O Joey, que também tem essa característica de conquistador. Materialista, a Rachel, e vive no seu próprio mundo, a Phoebe. Vocês vão perceber nos sitcoms americanos, e até alguns brasileiros, por exemplo, tem um sitcom brasileiro que é bastante famoso, é a Grande Família. A Grande Família é um sitcom. 2 outros que são famosos, Sai de Baixo, que é bastante conhecido, Toma Lá da Cá, Vai Que Cola. O Vai Que Cola e Sai de Baixo eram muito teatrais, né? Porque era feito no teatro, assim, que você vê a plateia e tal. A Grande Família foi um grande sucesso e é um sitcom. Algumas coisas que são importantes, as intenções desse personagem, né? O que esse personagem fará para conseguir o que deseja? Que ações eles vão tomar? E essas suas ações que reconhecemos a sua personalidade. Dentro da ação do personagem, o personagem que ele é um personagem que vive no seu próprio mundo, se ele chega nessa situação, a gente descobre que ele vive no seu próprio mundo quando ele tenta interagir com essa situação. Se uma pessoa ela é uma megera, ela vai se mostrar uma megera nessa situação. Wanda e o Visão, eles são personagens que aconteceram transformações deles, principalmente nos 2 últimos filmes dos Vingadores, que foi o Vingador Guerra Infinita e o Ultimato. No Guerra Infinita, o amor entre eles ficou mais claro. O começo de uma relação que começou no Vingadores A Era de Ultron. Guerra Civil aprofundou um pouco isso, mas eles se apaixonaram e ficaram juntos mesmo na Guerra Infinita. E dentro do Guerra Infinita, o Visão ele tinha a joia da mente. Então o Thanos, quando veio, ele tirou a joia da mente da cabeça do Visão e o Visão morreu. E no Ultimato, mesmo eles voltando para o passado para recuperar as joias e conseguir destruir o Thanos, o Visão permaneceu morto. Nas histórias e quadrinhos, a Wanda ela é irmã do Mercúrio. Eles são irmãos gêmeos e eles são filhos do Magneto. Tanto é que a primeira aparição deles nas histórias e quadrinhos foi no gibi número 1 dos X-Men e eles faziam parte da Irmandade de Mutantes, que era o Magneto, o Groxo, a Feiticeira Escarlate, Mercúrio e o Mestre Mental. E assim como no filme dos Vingadores, A Era de Ultron, eles começam meio como vilões e depois eles se arrependem das ações que eles estão fazendo, eles viram pro lado dos heróis. Tanto é que depois que eles saíram da Irmandade de Mutantes, eles entraram nos Vingadores. Isso, dentro das histórias de quadrinhos, foi muito bem adaptado para a Era de Ultron. O que acontece com a Wanda na história que deu origem à Dinastia M? Ela cria o seu próprio universo. A Wanda, Feiticeira Escarlate, ela é muito poderosa. Então ela consegue criar o seu próprio universo. Eu acho que não fica isso muito claro para as pessoas que só assistiram os filmes e não leram as histórias em quadrinhos. Mas como ela cria o seu próprio universo, ali fica claro pra gente que a gente está assistindo o sitcom, de que ela criou aquele universo de alguma forma. Ela está criando aquele sitcom, aquela situação. Por que eu acho que o interessante do sitcom I Love Lucy? Ele foi feito nos anos 50. E o que acontece desde os anos 50? Era um American Way of Life. Esse modo de vida americano, onde você tinha casa, a sua casa tinha aquela sequia branca, o marido ia trabalhar, a esposa ficava dentro de casa, fazendo comida, tomando conta do lar, e aí o marido voltava, eles jantavam felizes, de comercial de margarina. Eu acho que é interessante mostrar isso, que é o desejo da Wanda, né? De alguma forma, porque a gente não assistiu toda a série ainda, né? Tá ainda nos 2 primeiros episódios. Mas vocês que estão no futuro podem voltar e colocar nos comentários o final de como as coisas aconteceram, né? Mas o interessante é porque a Wanda imagina uma família perfeita, de que era um I Love Lucy dos anos 50, desse sitcom. E a série a gente percebe que no começo do episódio, a gente percebe que eles não lembram do que está acontecendo, como que eles estão ali, como que eles casaram,
Eles têm um calendário, que no calendário tem um coração, e eles não sabem o que tem nesse coração. Por que existe aquele coração? Então o episódio já começa com essa dúvida. Eles estão disfarçados de pessoas comuns dentro dessa casa. Desse episódio, a gente vê que eles têm uma data e cada um acha que essa data é uma coisa diferente. Daí que vem a graça, é a comédia de situação, entenderam? Que cada um acha que é uma coisa diferente. Enquanto a Wanda acha que é a data do casamento deles, que é uma data especial do casamento, quando ele chega na empresa dele, ele descobre que é um jantar que ele prometeu pro chefe dele. Essa situação já está armada. É da onde que vai tirar a comédia. Como é uma série dos anos 50, e o que é bacana, era como as séries eram naquela época, era uma coisa ingênua. Quando o Visão chega em casa, levando o chefe dele e a esposa do chefe dele, tá vendo a comédia de situação, da onde que tá a situação? E aí precisa ter o jantar. E aí é lógico que o jantar não está pronto. E a Wanda vai usar todos os poderes dela para conseguir fazer esse jantar. E lógico que, como é uma comédia, as coisas dão errado. Se vocês assistirem toda essa estrutura desse episódio, vocês percebem muito bem de como um sitcom ele é construído. É lógico que ele é construído hoje em dia de formas mais modernas. Mas basicamente ele é construído da mesma forma. Dentro de sitcom existe uma estrutura básica. Qual que é a estrutura básica? Existe a exposição. A exposição, como o nome diz, né? Exposição, você mostra no começo do episódio qual é o motivo do episódio acontecer. O que é a exposição no WandaVision? É quando o personagem, eles têm um calendário e o calendário você vê o coração. E aí eles não sabem o que aquele coração significa. Essa é a exposição. Depois da exposição tem a complicação. Você tem essa ideia da exposição e aí a Wanda acha que é um jantar romântico, um encontro romântico entre eles, e o Visão, ele descobre que tem que fazer o jantar pro chefe dela com a esposa do chefe. Então esse é o complicador, de quando os dois se encontrarem. E depois, final, é a resolução, onde a Wanda conseguiu resolver essa situação, fazer o jantar, tudo fica bem no final. No sitcom também não é uma história contínua. Ele tem alguns elementos que são contínuos, né? Tipo Friends, quando a Mônica e o Chandler eles estão namorando escondido, isso se repete em vários episódios, mas não é a história que se repete em vários episódios, é uma coisa dos dois personagens que se repete. Geralmente o sitcom ele é fechado dentro de si. A história é a mesma, essa situação ela acontece e acaba dentro do mesmo episódio, ele não fica se repetindo. O formato se repete, mas o que acontece na situação são coisas diferentes. Uma coisa legal também que acontece é que eles falam: a gente não sabe que dia que a gente casou, mas esse vai ser o nosso dia, que é esse dia que estava no coração. Então a gente precisava de uma música, então no começo do episódio até começa a tocar uma música. Então essa música se torna a música do casal. Quando você assiste o primeiro episódio e o segundo episódio, o primeiro episódio é I Love Lucy. O segundo episódio, pela abertura, você já saca que é A Feiticeira, que já é uma série, é outro sitcom mais pra frente. Então provavelmente em outros episódios eles vão brincar com sitcoms dos anos 70, dos anos 80. Talvez eles podem até fazer uma homenagem ao Seinfeld, né? Comédia, uma coisa que eu e a Thaís Scábio, que é a minha sócia aqui na Cavalo Marinho Audiovisual, que a gente sempre fala, é uma das coisas mais difíceis de se produzir. Porque você fazer outra pessoa rir é uma coisa muito complicada. O drama, você não é obrigado a fazer uma pessoa chorar. Não tem como. O drama pode ser pesado, as atuações podem não ser tão boas, a história pode ser tão boa, mas ele passa esse sentimento de drama, não necessariamente ela precisa chorar. No terror, a ideia é você lidar com essa sensação do medo. Pode ou não pode ter o susto. Se você faz uma comédia e quem está assistindo não ri, a comédia não funcionou. Então a comédia, ela precisa ter um bom roteiro escrito, ele precisa ter comediantes bons que sabem o time da piada, a edição precisa ser maravilhosa para não perder o time da piada. Um segundo, um frame fora do lugar já perde a piada. Então comédia é uma das coisas mais difíceis de se fazer no audiovisual, de todos os gêneros. Essa é a minha opinião, minha e da Thaís Scábio. E vocês, o que vocês acham? Deixa seus comentários pra gente o que vocês acharam desse episódio. Se gostaram, o que vocês acham de outros elementos que tem no WandaVision que seja bacana pra gente discutir. Eu vou deixar aqui na descrição algumas histórias bacanas da Wanda, sobre a Wanda, sobre o Visão. O que eu encontrar de bacana na Amazon, eu vou deixar aqui na descrição. Vocês dão uma olhada, se interessar, acho que é bacana para ler. Deixa o seu joinha, curte o nosso canal, ativa o sininho. Valeu, fui! WandaVision. E aí ela vê, ela e o Visão vê um cara vestido com aquela roupa saindo do chão lá. Corta esse pedaço. WandaVision.
E eu lembro o que eu falei. Pô, eu não vou lembrar o que eu falei, pô. WandaVision.